Profecias autorrealizadoras é um termo que a psicologia utiliza para explicar quando a pessoa torna real o que ela acredita sobre si mesma, sem perceberem a sua participação nisso, mas é como se a mente buscasse por informações que validassem as suas crenças e também negam informações que vão contra essas mesmas crenças. Então, para ficar mais claro, eu vou dar um exemplo bem simples do que seria isso. Vamos supor que uma pessoa que tem complexo de inferioridade, ou seja, ela sempre se coloca como inferior aos demais, vai numa loja para comprar alguma coisa. Mas, por a pessoa acreditar que ela sempre é inferior a todo mundo, ela já fica um pouco na defensiva, com uma linguagem não verbal mais fechada, de poucos amigos, digamos assim. Então ela já chega na loja se sentindo inferior e mais cabisbaixa. E quando o vendedor chega para atender a pessoa, ele já percebe a linguagem não verbal. Porque é assim que acontece, a gente percebe a fisionomia da pessoa, a expressão facial. E isso muitas vezes já gera um bloqueio para a pessoa ser mais aberta, ser mais espontânea. Então, digamos que nesse exemplo, o vendedor, ao perceber a fisionomia da pessoa mais fechada, também fica mais contido, não tratando a pessoa com tanta simpatia, com tanta abertura. E aí o que normalmente acontece? A pessoa que já tem essa crença de se sentir inferior aos demais vai supor que o vendedor a tratou assim por acreditar que ela é inferior. Porque se fosse uma outra pessoa, de determinada maneira, seria mais bem tratado. Mas veja, nesse exemplo, a pessoa já chega numa postura mais fechada, o que faz com que o outro também fique mais fechado. E isso acontece muito. É uma leitura inconsciente que acabamos fazendo. Mas, dessa forma, a pessoa vai estar validando a crença que ela tem de que ela é, sim, inferior. Então, ela é tratada de forma diferente, de uma forma ruim. Mas a pergunta é, será que a pessoa já não validou essa crença? Chegando nessa postura, não mostrando nenhum sorriso, nenhuma abertura? E aí que é o ponto, muitas vezes a pessoa não percebe que ela mesma está tendo comportamentos para validar essa crença de inferioridade que ela tem. E como eu expliquei anteriormente, também é comum a pessoa invalidar uma crença contrária a isso. Então, nesse mesmo exemplo, seria assim: a pessoa chegar numa postura mais fechada na loja, o vendedor vir atendê-la, porém, mesmo que ele perceba que ela está mais fechada, o vendedor continua sorridente, continua sendo aberto com a pessoa. Só que mesmo assim, a pessoa vai tentar validar a crença dela, provavelmente pensando algo do tipo: o vendedor só a tratou bem porque ele precisava vender, porque era do interesse dele, porque provavelmente ele tinha que cumprir alguma meta, então por isso que ele a tratou bem, foi simpático, porque ele tinha esse interesse em vender. Ou seja, de qualquer forma, a pessoa sai validando a crença que ela tinha. Ou seja, porque a pessoa a tratou com indiferença porque ela é inferior, ou se tratou bem, com mais abertura, é porque tinha algum interesse que favorecia ele e não porque ele quis ser simpático com a pessoa. Então, de qualquer forma, a pessoa vai tornar essa profecia real na vida dela. Por isso, o nome profecia autorrealizadora, porque a pessoa vai dar um jeito de realizar essa profecia na sua vida, sendo que profecia quer dizer prever o futuro. Então a pessoa já vai se comportar de uma maneira onde a crença dela sempre se torne real.
Um exemplo mais profundo disso seria assim, digamos que a pessoa cresceu internalizando ideias alheias de que ela não teria sucesso na vida, que ela não daria certo na vida. E a pessoa traz isso muito para o lado profissional. Então ela cresce sustentando essa ideia de que ela não vai dar certo na vida. Normalmente são pessoas que, ao terem essa crença, elas começam um curso e nunca terminam. Começam algo novo na sua vida, mas nunca conseguem encerrar. Sempre vem aquela procrastinação e a pessoa não vai para frente em nada em que ela começa. E aí, de fato, ela começa a não ter sucesso na sua vida profissional, mas tudo que ela começa a fazer, ela se auto-sabota, ela desiste no meio do caminho. E diante do primeiro obstáculo, ela já desiste, já se desmotiva. Por quê? Porque ela não acredita que vai dar certo. Então, para que ela vai se esforçar se igual ela não vai dar certo? Então, percebam que uma crença assim muito enraizada faz com que a pessoa haja de acordo com o que ela acredita. Nesse exemplo, é que nunca vai dar certo. Então, ela já não tem aquela mesma dedicação, aquele mesmo esforço. E, ao contrário, também é válido. Profecias autorrealizadoras, só que positivas. Então, nesse mesmo exemplo, uma pessoa que acredita que vai dar certo, que vai ter sucesso na sua vida profissional, que já internalizou isso, ela vai fazer de tudo para dar certo. Então, o que ela vai se propor a fazer, ela vai finalizar. Ela vai ser uma pessoa até mais dedicada do que o normal, porque ela acredita que vai dar certo. E quando aparecer um obstáculo, que é natural, ela vai fazer de tudo para passar por isso, porque ela acredita que vai dar certo. Então, ela tem uma motivação a mais para justamente tornar real a crença que ela tem, que é ter sucesso. Então, a motivação, os comportamentos da pessoa vai ser de acordo com o que ela acredita. Então, o que é importante você observar? Se os seus comportamentos estão sendo congruentes com o que você realmente acredita para a sua vida, com o que você realmente quer alcançar. Perceba se você não está tornando real ou fazendo de tudo para tornar real uma crença negativa sobre si mesmo. E observe também as coisas positivas, porque quando a pessoa quer tornar real algo que ela acredita, não importa o que os outros digam, ela vai fazer de tudo para no fim da história falar, olha, eu estava certo. A pessoa vai tentar validar a sua crença, seja ela positiva ou negativa. Então, busque por autoconhecimento, se observe e comece a se questionar sobre as coisas que estão dando errado na sua vida. Se lá no fundo você não está apenas validando e tornando real o que você já acredita, deixando de se esforçar muitas vezes porque já acha que vai dar errado mesmo, então para que perder tempo ou energia com isso? E para finalizar, eu vou falar agora sobre um exemplo meu para ficar mais claro ainda o quanto que às vezes a gente se perde ou pode se perder dentro dessas crenças ou dessas profecias autorrealizadoras. Na academia que eu frequento todos os dias, eu estava observando o quanto que algumas pessoas conversam mais, acabam sendo mais abertas, mais simpáticas e outras não. Eu sou aquela pessoa que já vou com o tempo cronometrado, até para conseguir encaixar com a minha rotina de atendimentos. Então, eu já tenho um tempo determinado para ir fazer as minhas atividades. Então, eu realmente não sou de ficar conversando à toa. Eu realmente chego, faço meus exercícios e venho embora.
Quando eu já vou com essa ideia, então no máximo que eu faço é cumprimentar alguém quando eu chego ou quando saio. Mas eu realmente não dou aquela abertura para ficar puxando assunto, conversando, e dessa forma eu estaria perdendo tempo, já que eu quero fazer as coisas dentro de um tempo limitado. Mas eu estava observando que algumas pessoas passam bastante tempo conversando. Então, a pessoa que cuida ali da academia, ela sempre está puxando assunto com uma pessoa ou outra, mas comigo, essa pessoa nunca puxa assunto. Mas por quê? Porque eu já vou numa linguagem não verbal mostrando que eu não estou aberta para conversar. Eu já estou ali mais fechada. Mas eu sei que é por isso. Se eu quisesse conversar com ela ou com qualquer outra pessoa, eu teria que realmente me abrir mais, estar mais disponível, puxar algum assunto, né? Dar aquela abertura. Mas não é o caso. Só que se eu tivesse, por exemplo, um complexo de inferioridade, de acreditar que as pessoas não ligam para mim, não querem saber de mim, não gostam da minha presença ou qualquer outra coisa do tipo, eu poderia sair com essa ideia de que as pessoas só estão sendo simpáticas com os outros, comigo não. Trazendo o problema para mim, como se eu fosse inferior às demais pessoas. Mas, como eu estou consciente disso e não é o meu caso, então eu sei que eu estou numa postura mais fechada. Mas se eu tivesse essa crença, provavelmente eu ia falar que ninguém estava sendo simpático comigo. E o ponto é justamente isso, é a gente estar consciente da nossa postura, do nosso jeito, dos nossos comportamentos quando chegamos num determinado momento. Porque de alguma forma as pessoas vão notar isso. E muitas vezes elas vão ou recuar ou vão se aproximar. A linguagem não verbal já vai estar passando algum tipo de informação. Nesse caso, eu passo uma informação de estar fechada, focada naquela atividade física e não numa abertura de conversar. Então vejam, a questão está comigo, não está no outro. E dentro desse assunto das profecias autorrealizadoras, o que justamente costuma acontecer é isso. A pessoa não está consciente do comportamento dela, então ela acaba culpando os demais, não percebendo a sua responsabilidade nisso, não percebendo que os seus comportamentos não estão sendo congruentes com o que ela gostaria. Porque se a pessoa quer mais entrosamento, ela precisa estar mais aberta. Então, esse exemplo é só para deixar mais claro o quanto que a gente precisa estar consciente da nossa postura frente à vida, dos nossos comportamentos. Porque para mudar qualquer coisa na vida, é preciso estar consciente disso. Caso contrário, a pessoa não vai nem perceber que ela está agindo dessa forma, de uma forma muito inconsciente, onde ela vai confirmando todas as suas crenças de alguma forma. E é claro, além de colocar a luz da consciência sobre isso, é agir sobre, é modificar os comportamentos, a postura, a linguagem não verbal, a forma de se relacionar ou qualquer outro assunto que seja, para que a pessoa consiga realizar coisas ou metas, objetivos que ela deseja. E que devido a tudo isso, ela pode estar se auto-sabotando. Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Te agradeço pela sua companhia até aqui e até o próximo vídeo.